Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcelo Damasceno, estou aqui para a gente debater os 5 temas que têm maior probabilidade de cair nos vestibulares que estão aí no nosso corrido ano, além, é lógico, do nosso Enem, que vai acontecer já já, beleza? Vamos debater aqui as 5 temáticas mais importantes segundo a minha concepção. Vamos lá? A primeira delas, que eu considero bem importante e com a maior probabilidade de cair, é a independência do Brasil. Afinal de contas, já são 200 anos lá do dia 7 de setembro de 1822, onde Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, dá o famoso grito do Ipiranga, o brado do Ipiranga, o laços fora soldados, independência ou morte, tá? Então a gente entender todo o processo, toda a dinâmica, todas as articulações políticas que rolaram ali durante o processo do Ipiranga é muito importante, beleza? Então eu coloquei aqui algumas palavras-chave, alguns termos que têm grande chance de estar nas nossas provas, tá? Então bora lá, 200 anos, eu acabei de falar, são 200 anos da nossa independência, e vamos lembrar que o Enem, ele adora esses números fechadinhos, essas efemérides bem fechadas, então todas as temáticas que completam 50, 100, 200 anos, têm uma chance maior de estar caindo. Então bastante atenção nesse tema, independência do Brasil, tá? E aí vamos falar um pouco mais do processo. Vamos lembrar que a independência do Brasil não foi algo pontual, não foi algo isolado, não, ela teve todo um contexto por trás, tanto é que a independência do Brasil insere-se em meio a várias outras independências da América Latina, né? Isso por quê? Porque lá na Europa estão acontecendo vários movimentos, dentre eles o Iluminismo. O Iluminismo que prega, maximamente falando, aquelas 3 palavrinhas mágicas: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, em cima dessa liberdade, muitas nações vão ser influenciadas pelo movimento e vão acabar ali gerando o seu processo separatista, tá? Então, bastante atenção na influência do iluminismo no meio da nossa independência. O iluminismo, ele influencia diretamente, por exemplo, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, que são movimentos já separatistas. São movimentos que já deixavam claro que mesmo antes da chegada da família real, mesmo antes de Dom Pedro I estar aqui no Brasil, já se falava, já se debatia em independência, tá? Então, os movimentos separatistas são provas que aqui no Brasil já se discutia um ideal separatista. Mas, mesmo que o sentimento já existisse, é lógico, tá? Não dá para excluir que o fato fundamental que desencadeou o processo de independência é justamente a chegada da família real. Então a gente tem que entender que por causa das guerras napoleônicas, por Napoleão decretar o bloqueio continental, Portugal desobedecer tal bloqueio, continuar fazendo comércio lá com a Inglaterra, as tropas napoleônicas francesas invadem Portugal, e aí Dom João recorre à Inglaterra, que fala: Dom João, é o seguinte, cara, a gente não tem como combater a França, mas a gente tem como te ajudar a fugir para o Brasil. Então, sendo protegido, sendo escoltado pela Inglaterra, toda a família real vem para o Brasil. Aliás, não só a família real, mas como cerca de quase 10 mil nobres chegam aqui no Brasil, trazendo impactos profundos que perduram até hoje, diga-se de passagem, tá? Então, a vinda da família real é o processo é o início do processo que desencadeia na independência do país, tá? E logo de cara, eles já fazem algo bem importante, que é o quê? A abertura dos portos. Vão lembrar que, enquanto colônia, o Brasil, ele necessariamente tinha que obedecer o pacto colonial, isto é, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. A partir do momento que Dom João chega ao país e abre os portos, isso é, abre o comércio às nações amigas de Portugal, tá certo que Portugal só tinha um amigo, que era a Inglaterra. Mas quando Dom João abre esse comércio para as nações amigas, isso é considerado o fim do colonialismo, o fim do pacto colonial. Então, o primeiro passo muito importante rumo à independência é a abertura dos portos, que ocorre em 1808, assim que Dom João chega ao Brasil. Então, bastante atenção nisso daí, tá? Isso também deixava claro outra coisa, a influência da Inglaterra em todo o processo separatista. A Inglaterra já pulsante, a Inglaterra que já desenvolvia a sua indústria pesada, precisava de mercados consumidores. E o Brasil, obviamente, era um mercado no qual a Inglaterra desejava entrar, tá? Então, a vinda de Dom João para cá, a abertura do comércio,
e, posteriormente, tratados assinados em 1810, que dava privilégios à Inglaterra, já deixam claro que a Inglaterra é um dos grandes pilares do movimento separatista do Brasil. Então, muita atenção aí na Inglaterra, tá? Nos passos em direção à independência, é bom citar também que, em meados de 1815 e 1816, o Brasil chega a ser elevado à condição de Reino Unido por Portugal e Algarves, tá? Ou seja, oficialmente, o Brasil deixava o status de subalterno em relação a Portugal e passava a ter o mesmo patamar. Então, o Brasil agora no Reino Unido. Inclusive, o Rio de Janeiro é a sede da capital do Império Português, que é o Império Grandioso, com territórios na África, na Ásia, na própria Europa, na América, enfim. Então, o Rio de Janeiro passa a ser a sede do grande Império Português, beleza? Então, essa elevação do Brasil à condição de Reino Unido é o segundo passo muito importante, tá? Só que a família real que vem para o Brasil em 1808, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, em 1815, Napoleão foi preso, tá? E aí começa uma pressão para a família real retornar. Dom João gostava muito do Brasil, o então rei de Portugal e do Brasil. Ele gostava muito de estar aqui. Mas temendo perder o trono, ele começa a ficar bastante incomodado, começa a discutir o retorno da família real, e esse retorno acaba sendo apressado por quê? Porque eclode uma revolução que começa no Porto, que depois toma Lisboa, a Revolução Constitucionalista de 1820. Revolução essa que diminuiu os poderes do rei ao criar uma Constituição. Tá? Então, a Revolução Constitucionalista, como o próprio nome diz, insere uma Constituição, terminando assim o absolutismo português. Então, em meio a essa discussão, em meio a essa revolução, Dom João, temendo perder totalmente o trono, ele acaba retornando às pressas a Portugal. Só que para fazer um agrado ao povo brasileiro, para garantir que o povo brasileiro, não ficasse chateado com o retorno da família real, não pressionasse e assim, de repente, fizesse uma independência sem qualquer influência da família real. Então, Dom João retorna, só que para agradar os brasileiros, ele deixa aqui Pedro, o seu filho que chegou aqui, era bem novinho ainda. Apesar de português, de fato, ele teve uma criação quase que brasileira, gostava muito do Brasil. Pedro, que já era casado com a princesa Maria Leopoldina de Habsburgo, a austríaca, enfim. Então, Pedro e Maria Leopoldina acabam sendo representantes da coroa aqui no Brasil. Só que quando Dom João retorna lá, quando Dom João chega, os portugueses da Revolução Constitucionalista falam, cara, é o seguinte, Dom João, tá certo que você retornou, mas Dom Pedro não pode ficar lá. E outra, Portugal está quebrado. Portugal precisa muito do Brasil na condição de colônia para que a gente tenha ali um retorno econômico, para que a gente possa crescer novamente. Então, a Revolução Constitucionalista, apesar de ter um tom liberal para Portugal, foi um tom bastante autoritário em relação ao Brasil. Então, Dom João quis uma espécie de recolonização do Brasil, algo que os brasileiros não aceitavam naquele momento, depois de já ter conseguido criar um status do fim do Pacto Colonial, o status do Reino Unido. Então, o Brasil não queria aceitar simplesmente voltar a ser uma colônia. Então, começa aí um debate muito grande. Dom Pedro e principalmente Maria Leopoldina começam ali a fazer algumas articulações importantes. Então, Dom Pedro começa a se mostrar como um líder de uma ideia possível de independência, tá? Então, Dom Pedro ali passa a ser convencido, a Maria Leopoldina, é convencido pela elite agrária brasileira e convencido principalmente por um amigo próximo dele, o José Bonifácio, considerado o patriarca da independência. Tá? Então, José Bonifácio ele é muito importante no sentido de criar um elo entre a elite brasileira e o príncipe português. Afinal de contas, se você pensar bem, é bastante contraditório um príncipe português, né, herdeiro do trono, filho do rei de Portugal, ser o líder da independência do Brasil. Mas é José Bonifácio que acaba conseguindo criar um elo entre coroa brasileira e população elite agrária. Tá? É por isso que, apesar de Dom Pedro ser o grande nome da independência, ter soltado o brado lá da independência ou morte, eu destaco ali outros personagens, como José Bonifácio, que é quem faz a articulação, e Maria Leopoldina, que muitas vezes tomavam as decisões políticas. A gente sabe que Dom Pedro era muito impulsivo,
Sabe, Dom Pedro era muito forte, Dom Pedro era muito impulsivo, tinha uma personalidade bastante forte, só que Maria Leopoldina era articuladora, Maria Leopoldina era política de fato. Maria Leopoldina ela vem de uma família austríaca, a família mais rica, mais poderosa não só da Áustria, mas como da Europa também. Então ela teve uma educação bastante eficiente e ela faz toda uma articulação ali bastante importante. Então esses três personagens acabam criando condições para que no dia 7 de setembro de 1822, por temer pressões portuguesas, por estar sofrendo ameaças do próprio pai, Dom João acaba declarando a independência do Brasil. Tá? Então, lá do dia 7 de setembro, inicia nosso processo de independência. Porque é que tá. Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, deu. Mas esse grito, por si só, não garantiria a independência do Brasil. Esse grito começou ali, aliás, começou não, continuou todo um processo de independência que já tinha começado há algum tempo. Né? Então, depois do grito, ainda tivemos novas articulações, tivemos novos movimentos e, principalmente, tivemos conflitos. Existe um mito que a independência do Brasil foi uma independência pacífica, porque foi uma independência entre pai e filho. Não foi. Tivemos vários conflitos principalmente na Bahia, onde destacam-se líderes populares, como, por exemplo, Maria Quitéria, aquela mulher que veste-se de soldado, veste com a roupa do cunhado e vai para as tropas, e vai para a guerra, inclusive comanda um pelotão bastante importância. Clara Angélica, a freira Clara Angélica. Enfim, então a gente tem vários líderes populares que participam dos conflitos diretamente, o que faz cair por terra o mito que a independência foi pacífica. Tá? Então lembrem que houve independência, houve a participação de Dom Pedro, mas tivemos vários outros protagonistas. Foi uma independência conseguida com derramamento de sangue e, principalmente, Dom Pedro teve uma habilidade muito grande, habilidade/força muito grande, diga-se de passagem, para garantir uma unidade territorial. Afinal de contas, a América Espanhola, após os processos de independência, acabou fragmentando-se. Temos diversos países, Argentina, Paraguai, Venezuela e por aí vai. O Brasil não. A América Portuguesa resultou apenas no Brasil. Isso foi fruto da imposição da família real e de Dom Pedro I. Beleza? Então, bastante atenção nessas conspirações, bastante atenção no contexto iluminista, no contexto das guerras napoleônicas, para entender um pouco o processo de independência do Brasil. Beleza? É isso.